TV Folha volta hoje para falar dessa transição bastante imprevisível e, para quem acompanha a política americana, muito, muito importante entre o presidente Barack Obama, que está no seu último dia no cargo, e a posse do Donald Trump amanhã como novo presidente americano. A gente tem aqui hoje duas convidadas que conhecem bem esse cenário. Temos a Patrícia Campos Mello, que está em Washington. Oi, Patrícia. Oi, Raul. Olá. E temos aqui a Jona Cunha, que é repórter de mercado e foi correspondente da Folha em Nova York. Olá, Jona. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Queria começar perguntando para a Patrícia sobre o clima na cidade. Washington aí é uma cidade democrata, poucos eleitores republicanos, e parece que aí há vários protestos já organizados. Como está esse clima? Washington, acho que a votação do Trump aqui em Washington foi tipo 3%, minúscula. Então, essa é uma cidade onde tem muita gente que viajou porque não quer nem sentir esse clima de posse do Trump. Amanhã, ao mesmo tempo em que ele vai estar prestando juramento sobre a Bíblia, que significa que ele vai ser oficialmente empossado lá no Congresso, ao mesmo tempo, a poucas quadras de lá, vai ter um pessoal na Union Square que vai fazer uma marcha contra o Trump, que está sendo chamada da marcha anti-posse. Hoje, por exemplo, eu passei numa loja, você tem vários bailes de gala, né, que marcam a posse, né, depois, assim, de manhã você tem o juramento no Congresso, depois você tem um desfile, que o Trump vai desfilar pela Avenida Pensilvânia, que é a avenida que vai dar ali na Casa Branca, e à noite você tem os bailes oficiais. Ao lado dos bailes oficiais, criaram um baile que chama o Baile da Paz, que vai reunir todo mundo da oposição e vários artistas de Hollywood, etc., também como uma forma de protesto. Muito interessante. Você tem algum nome, artista, alguém famoso nesse baile? Nossa, tem muitos. Tem, assim, as pessoas bastante, tipo a Naomi Klein, Ashley Judd, muita gente que não foi, que se negou ou não chegou a ser convidada para ir na posse do Trump, para cantar em algum baile do Trump, tá indo. Eu acho que o Alec Baldwin também é outro. Eu tenho... Faz a imitação do Trump no programa Saturday Night Live. Exato. E que o Trump anda muito irritado com ele por isso. Exato. Faz aquela imitação do muxoxo do Trump e ele virou o imitador oficial do presidente. Então, é isso, é uma cidade que está muito, muito dividida. Você tem, inclusive, a gente estava falando, muitos forasteiros, né? Você vê que tem muita gente de fora, o pessoal de Washington meio que está boicotando, né? Muita gente ou saiu daqui ou vai participar só dos eventos anti-posse, e gente de fora, eu estava andando na rua, veio uma parada assim de motoqueiros de Harley Davidson com bandeiras do Trump, pessoal vindo dos Estados Unidos inteiro. Entendi. Então, esses turistas, por assim dizer, sabe assim, de que estado são, ou o perfil deles, assim, quem quer ver a posse do Trump? Olha, você tem vários bailes dos estados, né? E os estados do meio oeste e ali do sul, tem bastante gente vindo, porque foram lugares, inclusive, que o Trump teve boa votação. Você tem baile do Kansas, baile de Iowa, etc. Então... Mas falando de Washington, e aproveitando que a Patrícia Campos Mello vai ter que sair daqui a pouco, porque a cidade anda com muitas coisas para ela cobrir, queria te perguntar da questão da segurança. Se sente que Washington já virou uma fortaleza? Como está essa transição? E para os jornalistas que vão lá cobrir, quais são as precauções? Pois eles já estão começando a fechar todo um perímetro em torno ali do Congresso e a Casa Branca, né? As estações de metrô lá vão estar todas fechadas e o aparato de segurança vai ser enorme, vai ser semelhante, mesmo número de policiais que foi na posse do Obama de 2009. Para os jornalistas vai ser dificílimo a cobertura amanhã, porque a gente não pode levar nem guarda-chuva, nem mochila. O guarda-chuva tem uma enorme chance de chover, então, e não pode levar guarda-chuva. Vai ficar todo mundo, sei lá, com um saco de lixo na cabeça, não sei qual vai ser o jeito. E a mochila
também não pode levar mochila. Então, a discussão era como é que a gente vai levar o laptop, e o laptop na chuva, porque não pode guarda-chuva, questões logísticas aí, mas tudo isso por causa da segurança. Entendi. E assim, além de mochila, tem outras coisas assim que vocês não podem levar, que vocês vão ter que deixar em algum lugar? Olha, acho que basicamente a orientação não pode entrar mochila e não pode entrar guarda-chuva. De resto, acho que as coisas normais, né? Mesmo tipo de coisa que você não entra no aeroporto, tipo tesourinha de unha. Imagino que ninguém vai levar isso. É, Porque a posse, na verdade, você tem que chegar muitas horas antes. O juramento acontece às 11h30 da manhã. Para você conseguir entrar, é uma multidão de gente, você tem que chegar lá mais ou menos 7 horas da manhã, seja jornalista, seja público que conseguiu o convite. Tem milhares de pessoas que conseguiram o convite, Quanta né? gente, mais ou menos? Você tem ideia? Como é que é? Quanta gente, mais ou menos, deve ter? Então, eles não sabem, eles não estão falando ainda. Parece que o Bush foram 300 mil. No Obama, 800 mil, no Bush filho, né? Em 2002, no Obama 2009, mais ou menos 800 mil. Agora eles não estão arriscando um número, eles não sabem, eles estão trabalhando mais ou menos 400 mil, 500 mil. Ou seja, um pouco mais que o Bush, mas metade do Obama, então. Exato. Então, entendi, uau. Queria perguntar para a Joana também, que economia o Trump vai herdar do Obama? Muito se fala de vários estados e de vários americanos que estão ou decepcionados ou frustrados com a recuperação. Que país o Trump vai ter que administrar? Pois é, Raul, algumas pessoas dizem que talvez a economia seja a melhor herança que o Obama vai deixar, né? Isso se a gente considerar que ele pegou um país em frangalhos, né? Ali o leitor vai lembrar que ali em 2009 o PIB estava diminuindo 2,8%, quando ele deixa, no ano seguinte, um ano depois, já sobe para 2%, já é uma expansão de 2,5% e ele mantém as expansões nos anos seguintes. Ele pega uma taxa de desemprego de 10%, quando ele entrega já está para baixo de 5%. Acontece que essa retomada que aconteceu no governo Obama, ela não é uma retomada equilibrada, né? Ela acontece principalmente nos estados, nas grandes cidades, né? E nos estados das duas costas. Mas quando você vai ali para o meio oeste, para o sul evangélico, para o cinturão da ferrugem, que é uma região que está em desindustrialização desde os anos 80, a renda caiu e o desemprego também continua alto. E é com essas famílias que o Trump, na sua campanha, tentou conversar, mostrando para eles que ele ia fazer uma política protecionista e ia tentar trazer de volta os empregos para os Estados Unidos. É interessante, aconteceu também agora nos últimos dias, as grandes montadoras, né, a Hyundai, a Ford e a General Motors, elas anunciaram investimentos bilionários, né? E se você vai olhar no detalhe, dentro desses anúncios, algumas coisas que elas estão dizendo que elas vão fazer é tirar investimentos que já tinham sido anunciados para o México e trazer partes da produção das plantas no México para os Estados Unidos. Agora, tudo nesse governo Trump é uma incógnita, né? Então a gente não sabe se isso é só retórica ou se se as montadoras vão manter essas promessas, né? A ver. Eu tenho que perguntar também para a Patrícia, que cobriu muito a economia, como está sendo visto, especialmente no empresariado, o empresariado que tradicionalmente era republicano, o Partido Republicano que tradicionalmente era pró-negócios. Como está vendo? Porque de alguma maneira o Trump às vezes soa como os sindicatos democratas, contra acordos comerciais, contra grandes empresas. Como já alguma reação? Eles estão assustados? Então, se você se pautar, por exemplo, pela Câmara de Comércio, a Câmara de Comércio está bastante cautelosa, né? Isso que a Joana estava falando, de você trazer as operações, é essa coisa de onshoring, né? Então, em vez de você transferir suas operações para um país de custo mais baixo, tipo China ou México, ele está pressionando as empresas a trazerem de volta essa produção, que é o que anunciaram agora. Teve uma de ar-condicionado, teve montadora, etc. Só que isso aumenta o custo de produção. Da mesma maneira,
maneira, a tarifa sobre importação, que ele está ameaçando impor de 35%, também aumenta o custo de produção. Tudo isso para os empresários é muito ruim. Em contrapartida, esse programa dele de gastos em infraestrutura, isso esquentaria muito a economia. Então, por isso que é muito engraçado, né? Todo mundo falou assim, olha, ele é protecionista, ele quer trazer empresas de volta, várias políticas muito intervencionistas, e todo mundo apostava que o mercado ia cair. Inclusive, o George Soros, o investidor, perdeu quase 1 bilhão apostando que com a eleição do Trump, o mercado ia cair. Mas o mercado vem subindo. Existe muita gente que acha que, no final das contas, com esse investimento maciço em infraestrutura, se isso realmente se concretizar, isso vai dar uma aquecida na economia. Há uma outra grande ironia aí, que por anos era o Obama que queria gastar muito em infraestrutura, e era o Partido Republicano que se opôs, e tendo o controle do Congresso, cortava qualquer possibilidade de investimentos bilionários. Ou seja, mais uma vez, o Trump, de alguma maneira, está adotando bandeiras democratas e meio que impondo ao seu próprio partido uma política. Ou seja, para quem ainda vê o mundo como direita e esquerda, claramente o Trump é pós essa polarização aí dura e inflexível. Mas... Sim, ele subverte todos esses princípios democratas, por exemplo, da austeridade fiscal, né? Esse programa dele, ele não diz de onde ele vai tirar esse dinheiro, porque ele também diz que vai cortar impostos. Em relação, ele com os republicanos, a única coisa em que eles concordam é cortar impostos. Todo o resto, eles são diametralmente opostos. É o que você estava falando, Raul. Tem muito mais a ver com os democratas. Perfeito. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada, Patrícia Campos Mello, muito obrigado. Obrigada. Maravilha. A Pata fica agora? Ela vai para a rua, literalmente. Tchau, literalmente. Pata. Mas é algo muito interessante essa mistura aí do que é direita e do que é esquerda, que de alguma maneira o Trump venceu com bandeiras muito diferentes do establishment republicano. E de alguma maneira ele se provou correto na leitura que ele fez do eleitorado americano. Ou seja, o Mitt Romney e o John McCain, muito mais experientes e muito mais previsíveis na economia, não conseguiram derrotar o Obama. E o Trump, mais ou menos, jogou a agenda republicana para o alto. Antes de terminar, eu queria aproveitar aí os nossos leitores e internautas que estão assistindo a TV Folha. Um dos grandes temas dos próximos meses, que também vai afetar muitas famílias brasileiras, é o tema da imigração. Há 11 milhões de imigrantes sem papéis nos Estados Unidos, e aí uma grande incógnita de que maneira o Trump vai deportá-los. Era uma das promessas dele, de deportar essas pessoas antes de criar qualquer processo para a cidadania. E a minha colega Jana Cunha esteve na fronteira. Queria te perguntar como era esse clima, pelo menos que você viu, de uma militância, provavelmente, que estava se organizando nos últimos anos, né? Eles estavam reivindicando seus direitos, os filhos e netos, muitas vezes, já são cidadãos americanos. Eles achavam que iam poder continuar nos Estados Unidos? Pois é, Raul, é uma história muito triste, né? Quando você vai até o local e você ouve as histórias das famílias. Eu tive a oportunidade de andar pelas trilhas que os imigrantes clandestinos fazem no deserto. Então, você vê as marcas ali, a vegetação aberta, é uma coisa que fica muito no imaginário da gente, né? Como que eles passam de um país para o... Como que eles passam de um país para o outro? Sim, eles passam a pé. E ali, a partir do 11 de setembro, o que os Estados Unidos fizeram, e isso é pré-Obama, mas foi mantido, inclusive, né? Inclusive, esse é um fracasso da administração Obama, né? Que era a reforma imigratória, ele não conseguiu, né, chegar a lugar nenhum. A fronteira foi ficando cada vez mais militarizada, né? Com a justificativa de que ela estava sendo militarizada para proteger os Estados Unidos do terrorismo, mas, na verdade, o que estava acontecendo ali, na prática, era
dificultar a passagem dos imigrantes clandestinos, né? E aí e também o narcotráfico, imagino, né? Sim, tudo isso. Mas quando a gente vai olhar para as histórias, essas histórias das famílias mesmo, né? Desses clandestinos, antes dessa militarização da fronteira, eles conseguiam fazer a travessia em 2 dias. Então era muito fácil, tinha gente que entrava com um bebê de colo e por isso a gente vê pessoas que têm 18 anos hoje nos Estados Unidos, que moraram nos Estados Unidos a vida inteira, que não sabem falar espanhol. Porque foram bebês para lá. Exatamente, só que elas não nasceram dentro dos Estados Unidos, elas foram às vezes com 20 dias no colo, era possível. Não são cidadãos, Sim, né? Naquela época, olha que interessante, era possível atravessar, antes de 11 de setembro, era possível atravessar em 2 dias, era possível uma mãe carregar um bebê no colo. Com a militarização da fronteira, além do muro, além das tecnologias mesmo militares que eles foram colocando, os checkpoints, a passagem não dá mais para ser feita em linha reta. Então, essas famílias tinham que se arriscar por dentro do deserto e fazendo travessias cada vez mais longas. Então, o que se fazia em 2 dias passou a ser feito hoje em dia, é feito em 15 dias. Não dá para você carregar água e comida numa mochila no deserto por 15 dias. Então, as pessoas morrem, né? Ali, o número de mortos na fronteira aumentou muito nesses anos todos, né? Foi uma coisa que o Obama não conseguiu resolver. Agora, então, a perspectiva é cada vez pior, né? E a gente Agora, todas as fábricas que o Trump está ameaçando de não abrirem no México, vai acabar virando quase um incentivo, por isso o desemprego no México aumenta muito. A gente não consegue imaginar o que é que vai restar, né? Claro. Por não imaginar, mas a gente tem que descobrir cada vez mais e questionar e perguntar, a graça aí do nosso ofício de jornalismo. A gente vai voltar amanhã com o TV Folha, nesse mesmo horário, às 4 da tarde, e já falando da posse do Donald Trump, que vai ter acontecido no horário de Washington, entre 11h30 e meio-dia, que aqui é 2h30, 3 da tarde. Então a gente vai até poder analisar o discurso dele, as principais promessas, e dar uma olhada também em quem apareceu e quem boicotou essa posse desse personagem aí tão carismático e tão polêmico.